galera, eu sou o Paulo Augusto. E eu sou o Samuel. E estamos recomeçando aqui o nosso podcast, nosso Podstar, o podcast oficial de Itapiratins, da Escola Estadual Resende de Almeida, da matéria de eletivas da professora Isabela Sudré. É isso aí, com a nova temática agora. Vamos falar sobre a valorização das nossas profissões. E juntamente com a nova temática, a gente está também com um novo cenário, com a mesa aí mais moderna. E a nossa entrevistada de hoje vai ser a Thaís Coelho, a nutricionista de Itapiratins. É isso aí, roda a vinheta. Olá, Thaís, seja bem-vinda aí ao nosso vídeo podcast. Muito obrigada, Olá, prazer Thaís. estar aqui. Olá, Você tudo está? bom? Bem, Vamos ter uma conversa aí descontraída e divertida. com certeza. Thaís, onde você nasceu e cresceu? Eu nasci em Guaraí, né, mas eu cresci aqui mesmo pelo município de Itapiratins, na fazenda. Eu morei até os 3 anos com a minha avó. Tipo assim, a minha mãe morava conosco, só que ela ficava muito viajando. Aí eu ficava com a minha avó, né? Após esse período, eu fui morar com a minha mãe, morei uma temporada também com a minha tia, mas foi Itapiratins mesmo, município. Esse vai e vem. Isso, com certeza, isso Também vai passei por ser. isso. Faz parte, né? Sim. Como foi sua infância? A minha infância foi bem diferente dessa de hoje, né? Foi bem agitada e eu creio que bem mais legal, porque naquele tempo a gente brincava muito de pega-pega, de pique-esconde. E uma das coisas que eu mais gostava na minha infância era que a gente morava, né? Quando eu morava mais a minha mãe, após um tempo ela foi morar perto da minha avó. Aí tinha tipo um ciclo de colegas. Aí no final de semana a gente sempre se organizava e dormia na casa de uma colega. Aí tinha, por exemplo, a gente gostava de caçar aventuras pelo córrego. A gente também gostava de ir pescar. E quando a gente ia pescar, às vezes, sabe o que a gente fazia? Tinha serva de alguém que sempre fazia. A gente pegava e ia banhar nessa serva. Ficava de escorregar. As crianças. Hoje em dia é mais só o celular, ficar em casa. Não, hoje em dia é celular, internet, jogo Minecraft. Cada um no seu mundinho ali, individual. Perde a socialização com os outros. E você é do grupo que sente saudade da infância ou tá gostando mais de você adulto? Não, se fosse pra eu, sou do grupo que gosta da minha infância. A minha infância foi inesquecível pra mim. Eu também, se pudesse voltar atrás, eu voltava no tempo pra ser criança de novo. Eu teria curtido mais, aproveitado cada momento, né? Porque é muito importante. Thaís, e a sua escolha, a sua profissão, teve alguma coisa a ver com a sua infância? Na verdade, a escolha da minha profissão não teve assim a ver com a minha infância, né? Eu, quando eu era criança, no início eu gostava de brincar com boneca e dizia que ia ser enfermeira. Não sei porquê, né? Tinha aquilo na mente que ia ser enfermeira. Após, quando eu comecei a estudar, aí eu tinha um ciclo de amizade, né? Que era eu, a Érica, a Poliana, a Milena, a Olivia. E a gente falava, por exemplo, a Olivia ia ser psicóloga, a Milena que ia ser nutricionista, a Érica ia se formar em Direito, a Poliana a gente falava que ela ia ser a escrivã, né? E eu disse que ia ser a juíza. Aí após, sempre meu sonho era ser juíza. Aí depois que eu engravidei, né? Tive gravidez na adolescência, então isso fez com que eu repensasse na minha profissão que eu queria seguir. E nos conte como foi a sua trajetória para a faculdade? A minha trajetória para a faculdade, ela foi um grande passo, né? Porque, por exemplo, eu terminei o ensino médio, eu terminei no EJA, né? Devido à gravidez, não deu para me terminar com os meus colegas que eu iniciei desde o início. Porém, no ano seguinte eu já fiz o vestibular. Meu bebê era bem pequenininho, né? O povo falava assim, Thaís, mas você já vai começar? Eu falei, vou, porque se eu não iniciasse, aquele sonho ele poderia esfriar, né? Aí eu lembro que o primeiro vestibular que eu prestei na Unopar, eu não prestei para nutrição, porque não tinha esse curso. Eu prestei para engenharia da computação. Porém, não formou turma. Tá bom, não fiz naquele ano. No outro ano, tinha uma colega minha que queria fazer contabilidade. E eu vou fazer contabilidade, né? Aí, tipo, naquele incentivo de colega, vamos fazer, a gente faz junto, vai ajudar outros, trabalho e tal. Iniciei, fiz um ano de contabilidade. Não gostei do curso. Desistiu? Desisti. Porém, no ano seguinte, tipo assim, eu desisti em dezembro, né? Mas no ano seguinte já abri turma para nutrição e fisioterapia. Eu falei assim, por que não fazer nutrição? E aí iniciei. E não é que deu certo? E como foi, tipo, a experiência de cursar uma faculdade tendo um filho? Que a maioria das pessoas hoje em dia, quando tem um filho, desiste todos os seus sonhos, vai viver com o marido, sei lá, e se prende, acaba se prendendo. Meio que desiste um pouco, né? Isso é verdade. Na verdade, o filho para mim foi um incentivo, né? Quando eu engravidei, lógico, a gente dá aquele baque, tem toda a pressão familiar, a pressão até mesmo social, né? Que o povo acaba impressionando muito a gente.
Mas eu falei, eu vou me formar. Não sabia o sonho de ser juíza, não quer dizer que eu abandonei. Eu apenas dei um espaço nele, né? Eu posso um dia estudar sem ser juíza, por que não? Verdade. Mas aí eu tive meu filho, né? E aí eu repensei, eu falei, não dava pra me fazer direito, né? Que eu tinha que iniciar com direito, eu teria que ir pra Colinas. Então eu fiz nutrição e o filho pra mim foi um incentivo. Era um incentivo a mais que eu tinha, porque eu queria dar uma vida boa, não só pra mim, como também pro meu filho e pra minha família. E para isso eu teria que fazer uma faculdade, pra mostrar assim que às vezes o sonho nunca é impossível. Não é impossível. Basta ter força e querer e garra, né? E se apegar naquele sonho. Sim. Jamais abandonar. E o salário de nutricionista ajudou você a querer essa profissão ou não? Na verdade, da questão salarial, salarial de nutrição, é meio complicado. Porque, por exemplo, não é uma faculdade assim que seja bem remunerada, né? Porém, você tem que fazer por amor. Na verdade, toda profissão é por amor. Você tem que ter amor à sua profissão. E pra mim, eu amo minha profissão, o salário não é assim, algo assim tão importante. Logo que importa, né? Mas não foi algo assim que eu imediatamente pensei, vou fazer nutrição devido ao salário, não. Eu vou fazer nutrição porque é uma área que cuida de vidas e eu gosto de cuidar de vidas, né? Porque nutrição a gente nutre as vidas. Verdade. E onde você fez a sua faculdade? Eu fiz na Universidade Pitágoras, no Mapá, em Colinas. Como que era a trajetória? Tipo, a viagem pra você ir era difícil? A viagem que eu ia era uma aventura. Porque, por exemplo, eu iniciei, a gente tinha um carro pra mim no início, né? Só que aí depois os meus colegas foram terminando o curso e aí ficou apenas eu, né? Eu ia de moto, às vezes eu atravessava o Rio de Voadeira, pegava carona no Tupiratins, às vezes eu pegava carona no Trevo. Era a maior correria. Era a maior correria, mas era uma aventura e tanto. Por exemplo, às vezes, toda vez que eu pegava carona no Tupiratins, quando eu ia retornar, eu chegava por volta de umas 11 horas na beira do rio, né? Porém, vocês sabem que só atravessa se tiver um carro, que a balsa vai. Como não ia, eu ficava lá até meia-noite, porque meia-noite eu sabia que era o período que eles iam para trocar de turno, então eu ficava até meia-noite, lá sozinha, eu e Deus, né? E você está gostando da sua profissão? Eu tô amando a minha profissão, é uma experiência incrível, né? Porque nutrição ela tem vários campos. A gente trabalha em escola, a gente pode trabalhar em hospitais, em unidade básica de saúde, a gente pode trabalhar em centros comerciais, podemos trabalhar também em indústria e vários outros campos. A nutrição ela é bem vasta. É bem amplo. Isso. E onde você prefere, numa dessas amplitudes, e onde você mais gosta de trabalhar? Eu, tipo assim, no início eu entrei com um pensamento, né? Mas hoje em dia, assim, trabalhando, eu creio que na área de consultório e na área de materno-infantil. Porque a criança, ela é bem ampla quando você vai atender uma criança. Você tem que analisar não só a criança, você tem que analisar o hábito de vida daquela criança, os hábitos da família. Então é em conjunto, até mesmo às vezes, na maioria dos casos, assim, até mesmo um adulto, né? Quando a gente vai tratar, a gente foca nele todo. Porque às vezes a gente vai precisar no tratamento daquela pessoa, de um psicólogo, de um fisioterapeuta, do acompanhamento do médico, de vários profissionais. Então, no meu modo assim, de análise que eu já fiz, é materno-infantil, área infantil. Qual a dificuldade você está encontrando no seu trabalho? A dificuldade que eu estou encontrando é, por exemplo, cada paciente é diferente do outro. Por mais, vamos se dizer que você me procurou porque você tem diabetes, né? Você também tem. Só que a mesma dieta que eu passo para você não serve para ele, porque eu tenho que analisar o perfil, eu tenho que analisar a história clínica. E às vezes chega pra gente um caso clínico que você nunca viu. Aí você fica, meu Deus, por onde começar? Então é uma dificuldade. É uma das dificuldades assim, maiores que a gente tem. Mas nada impossível. Sempre a gente vai estudo em busca de mais conhecimento e a gente acaba adquirindo conhecimento e fala assim, nossa, eu não acredito que eu consegui. É gratificante. E como é a experiência? Tipo, várias pessoas acham que nutrição é só passar um alimento saudável para uma pessoa, mas na verdade não é isso. Que tem todo aquele sistema de biotipo e metabolismo. E como é isso para você? Na verdade, o pessoal olha pra gente, já vê a gente com cara de plano alimentar, né? Sim. A mulher que come saudável,
não bebe o refrigerante, não come o salgadinho, não come o biscoito. E não é bem isso a nutrição, porque a nutrição a gente cuida de vidas, né? E, como eu falei pra vocês, são vários campos. Por exemplo, se eu for trabalhar no PENAI, que é na área de alimentação escolar, né? É diferente de eu trabalhar numa clínica, porque quando eu trabalho numa clínica, a pessoa me procura para mim fazer um plano alimentar para ela de acordo às suas comorbidades. No PENAI não, no PENAI eu tenho desde que ter o controle das merendeiras, eu tenho que elaborar o cardápio, só que o cardápio do PENAI é totalmente diferente de um cardápio clínico. Eu tenho que fazer o acompanhamento do estoque, tenho que mexer com chamada pública. Se eu for trabalhar, por exemplo, em uma fábrica, por exemplo, que nem a Bung, é totalmente diferente. Lá eu tenho que dar conta de notas fiscais, eu tenho que dar conta de alimentação para outros órgãos, eu tenho que fazer os cálculos de todos os cardápios. Então, é isso muito diferente sobre a questão que as pessoas olham pra gente e vê com cara de plano alimentar. E apenas de dieta, né? Cara de dieta. E como que uma pessoa, se ela quiser colocar uma alimentação saudável na vida dela, como que ela pode fazer isso de uma forma barata? Para colocar a alimentação saudável na vida dela de uma forma barata, primeiro, ela tem que querer, né? E segundo, a alimentação saudável não é algo assim de outro mundo. É o mais simples. Você vai descascar mais e desembalar menos. Por exemplo, em vez de você comprar uma pipoca, a pipoca no pacotinho, você consumir o milho, porque a pipoca ela é apenas um extrato do milho, apenas vamos dizer que seja um fiasquinho daquele milho que faz aquela pipoca, né? O milho não, o milho já é saudável. Outra forma é você, por exemplo, fazer plantação de horta, é você procurar os alimentos da sazonalidade, por exemplo, a época da manga. A alimentação saudável é aquela alimentação que vem direto da fazenda. Por exemplo, é uma mandioca, é um arroz, é uma carne, é um frango, é um caju, é um pequi, é uma manga, é isso. Não é algo mirabolante. Se eu vou fazer uma alimentação saudável, não quer dizer que eu vou comer só coisa integral. Não, eu vou comer coisas naturais, coisas in natura. Tem gente que acha também, né, que comer saudável não pode consumir o carboidrato. E é a única pessoa que se engana, né, porque o carboidrato é onde a gente tira a nossa energia. Isso, bem ressaltado. A pessoa sempre, na maioria das vezes, principalmente na perda de peso, fala assim, vou cortar o carboidrato para me perder peso, porque o carboidrato engorda. Na verdade, não. É o seguinte, na questão aí de cortar o carboidrato para emagrecer, é uma ilusão. Porque o que importa é a quantidade. A quantidade de qualquer alimento que você consumir a mais do que você gasta, é o que vai fazer você ganhar peso. Por exemplo, a gente faz o cálculo da quantidade de calorias que cada pessoa necessita de acordo com o peso, a altura e assim por diante. Vamos dizer que eu necessito de 1.500 calorias. 1.500, mas eu sou uma pessoa sedentária, eu não pratico nenhuma atividade física. Mas aí eu consumo 2.000 calorias. Meu corpo precisa de 1.500 para quê? Para mim fazer as atividades diárias. Por exemplo, para mim andar, para mim conversar, tudo isso eu gasto calorias. Até mesmo meus órgãos funcionar, eu estou gastando calorias, né? Mas eu como 2.000, ou seja, 500 calorias a mais. Se eu não pratico nenhuma atividade física, o que isso vai acontecer? Vai se tornando uma obesidade, né? Isso, essa caloria ela vai se localizar em alguma parte do seu corpo. Pode ser no seu glúteo, na sua barriga, nos seus braços, nas suas pernas. E aí assim por diante. Hoje você guardou 500, amanhã você guardou 500 e posteriormente você pode desenvolver uma obesidade e aí consequentemente vem junto com a obesidade a síndrome metabólica. Ou seja, essa pessoa pode adquirir uma hipertensão, uma diabetes, um colesterol e assim por diante. Então cortar carboidrato não adianta, o interessante é a quantidade, porque o carboidrato ele possui uma suma importância para o nosso organismo, que é dar energia para o nosso corpo funcionar corretamente. E como que a gente pode incluir a alimentação saudável na escola? Tem algum tipo de restrição? Ou Nas escolas, a gente tem uma o resolução. pessoal mais jovem, né? A gente tem uma resolução, na verdade. Tudo que a gente faz, por exemplo, o plano alimentar, o cardápio, na verdade, para a escola, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas esse cardápio da escola é tão assim xoxinho. Não é. Desculpa a expressão, né?
Mas não, a gente tem uma resolução, a 06/2020, inclusive ela está sendo muito questionada, né? Porque hoje em dia a gente não pode, por exemplo, creche e pré-escola tem um cardápio diferenciado dos jovens e do EJA. Por exemplo, na creche, na resolução 6, é proibido achocolatado, é proibido mucilon, é proibido qualquer bolo que contenha açúcar, é proibido se você for fazer um suco de uma polpa, um exemplo, né? Uma polpa de caju, laranja, você não pode usar açúcar para adoçar. Você não pode usar um achocolatado no leite. E hoje em dia as crianças, o que elas consomem em casa? Leite com achocolatado. Então, está sendo muito difícil, né, para a gente nutricionista adequar os nossos cardápios de acordo com a nova resolução. Por exemplo, nos maiorzinhos já pode algumas outras coisas que no menorzinho não pode. Porém, o achocolatado também não pode. Aí o que a gente está fazendo? A gente substitui por bate a banana no leite, a criança rejeita. A gente bate a banana com aveia, bate banana com maçã e assim por diante. Está sendo, como se diz, muito difícil, né? A gente se adequar a essa nova resolução. E a resolução 6, ela traz até a quantidade de calorias que você precisa do cardápio naquela semana. Por exemplo, o integral o integral é quando funciona o dia todo, né? O parcial também é outro tipo de calorias. E a gente tem até a quantidade de vitamina A quantidade de cálcio por semana. Então, o cardápio da escola não é coisas inventadas na nossa mente, o que tem lá não. A gente coloca o que está na resolução. Então, Thaís, várias pessoas acham que para ser um bom nutricionista tem que saber pelo menos o mínimo da gastronomia. E é verdade ou é mentira que precisa desse tipo de conhecimento? A gente, quando faz a faculdade de nutrição, a gente estuda, né, um pouco de técnica dietética, um pouquinho de gastronomia, inclusive a gente tem aulas práticas que fazem esses pratos e tal. Mas sobre essa questão, assim, necessariamente, a gente sabe o básico mesmo. A gente, por exemplo, nessa resolução que eu estava falando para a Ginel, a gente vê o bolo de batata doce, a gente leva para a merendeira fazer. Às vezes ela tem mais noção do que a gente próprio nutricionista, porque ela já tem mais convívio com aquele dia a dia, né, de fazer as merendas, ela tem muito mais noção que a gente. Necessariamente não é obrigatório saber cozinhar, não, na questão de ser nutricionista. E o que você pensa sobre o seu futuro? Você pensa em abrir uma clínica aqui, por exemplo, em Itapiratins? Meu futuro, eu penso tanta coisa. Eu já pensei em várias coisas, né? Inclusive em abrir não sei assim, uma clínica, quem sabe assim no futuro, né? Mas em casa eu estou fazendo cômodozinho sim para mim realizar atendimentos. Inclusive eu realizo atendimentos aqui em Itapiratins, a domicílio, né? Por enquanto eu estou realizando atendimento a domicílio, tem até alguns pacientes que eu faço acompanhamento. Mas assim também penso a longo prazo, já comecei a fazer pós, né? Estou fazendo pós em nutrição escolar e pós em materno infantil. Mas eu penso assim, ser professora de universidade. Fiquei impressionado agora. Quero transmitir os meus conhecimentos a outras pessoas. Eu acho interessante a gente transmitir o que a gente sabe. Porque ninguém é sábio o suficiente, né? Que não possa aprender. Verdade. Então a gente é bom a gente transmitir o que sabe a outras pessoas. É que nem fala o ditado, né? Que você ensina, você também aprende muito. Né? Com certeza. A gente aprende às vezes ensinando mais do que estudando, né? Uma aula de algum professor. Isso, com certeza. A gente sabe, né, que o açúcar é o grande vilão da dieta das pessoas, porque na verdade não tem como nem controlar, né? Às vezes vem aquele sorvete, um milkshake, tá andando na rua, vem um bolo e doce, a pessoa não aguenta. E quais são as probabilidades de trocar o açúcar processado por um açúcar mais saudável? A gente, na verdade, tem vários açúcares no mercado, né? Tem o açúcar demerara, tem o xilitol, que inclusive o xilitol é um dos mais indicados assim, para quem tem diabetes. Mas a questão do açúcar, por exemplo, que você citou bem o sorvete. A gente considera sorvete, picolé, salgadinho, biscoito, como os alimentos não tão saudáveis, né? Bolo de aniversário, um refrigerante. Por que a gente considera esses alimentos não tão saudáveis? Porque se a gente consumir eles em excesso a longo prazo,
eles podem fazer mal ao nosso organismo. E a gente, como um organismo doente, consequentemente, acarreta doenças para o nosso corpo, né? Aí, sobre a questão do açúcar, por exemplo, eu atendi um paciente e aí ele gosta muito de comer doce. A gente faz um plano alimentar baseado no que o paciente gosta. Aí coloca um dia na semana, 2 dias na semana, dependendo do caso do paciente, aí a gente coloca, por exemplo, se o paciente é muito compulsivo com doce, a gente monta uma estratégia, né? E aí a gente coloca 2 vezes na semana que ele possa comer um doce que ele gosta. Vamos dizer que ele gosta de bolo de chocolate. Um dia da semana, dieta livre, que chamamos. Você coloca para ele comer um pedaço do bolo de chocolate. Mas é tudo calculado em um cardápio. Por exemplo, se aquele bolo de chocolate tem 300 calorias e o plano alimentar dela é 1.500 calorias por dia, a gente calcula 1.200 no plano alimentar saudável, né? E aí deixa aqueles 300 ou mesmo 400 calorias para aquele bolo que ela quer comer. A gente sempre trabalha com estratégia. Por exemplo, você vai atender uma criança, ela bebe muita coca. Eu não vou falar, eu converso com ela, né? Falo que o consumo de coca a longo prazo vai trazer para ela aterosclerose, vai trazer um colesterol alto, pode gerar um câncer. Agora eu fiquei com medo. Mas é verdade. Isso é verdade, tem até estudos que falam sobre isso. A gente conversa com essa criança, né? Explica, mostra para ela. Aí a gente brinca de combinadinhos com criança. Por exemplo, eu faço combinadinho de segunda a domingo, né? Aí eu falo coloco a quantidade de copinho. Aí eu sempre coloco uma diquinha, eu sempre uso também um personagem que a criança gosta. Vamos dizer que a criança gosta da Barbie, eu coloco uma frase como se fosse a Barbie que estivesse falando para aquela criança, né? Uma frase encorajadora. E aí eu falo assim, nessa semana, você vai marcar você vai escolher um dia e que você vai tomar um refrigerante, você vai pintar para mim quantos copinhos de refrigerante você tomou. Aí fica a critério da criança, quantos copos ela vai tomar. Porém, eu converso com ela, né? Eu falo de preferência que seja um copo. E aí essas estratégias não é que vai dando certo? Vai dando certo. Aí aos poucos a gente vai mudando, quando a criança pensa que não está tudo perfeito, como a gente sempre queria. Alimentação saudável. Isso, alimentação saudável é um trabalho de formiguinha, a gente fala, né? Não é do dia pra noite. Inclusive, o que a senhora achou do nosso lanchinho aqui? Tá aprovado ou não? Tem umas coisas até aprovadas. Tá até mais ou menos aprovadinho. Por exemplo, esse morango. Aqui temos esse amendoim. Esse amendoim aqui, se fosse aquele, sem ser esse torradinho, né? Aquele outro que você ia torrar em casa, é um amendoim saudável. Esse aqui não é tão saudável, né? Tem a azeitoninha também, dependendo do consumo que você, da quantidade que você comer. Só que assim, eu não E gosto também... Assim, eu não gosto por nada. Não gosta por nada. E também vai depender também da quantidade de sal, né? Porque, tipo assim, cada azeitona, cada marca tem a quantidade de sal, a quantidade de conservante. Porque sempre quando a gente vai comprar um alimento, a gente lê o rótulo. Faz interpretação de rótulo. Tinha uma dúvida, qual que é mais, assim, prejudicial para o nosso corpo em excesso? O açúcar ou o sal? Os dois. Os dois, né? Os dois, e não só o açúcar e o sal. A gente não pode focar só tanto no açúcar e o sal. Por exemplo, tem alimentos que tem muito conservante. Entre eles, podemos citar bem que esse presunto, né? E a azeitona também. A azeitona tem muito conservante. Até mesmo essa geleinha aqui. Quando você for comprar um alimento, deixa eu ver aqui a geleia. Essa geleia até que ela é comum. Você for comprar um alimento e aí tiver um monte de ingredientes, né? Vamos dizer que você vai comprar um pão de forma. E aí sempre o primeiro ingrediente é o que mais tem. O primeiro ingrediente na loja teria que ser a farinha de trigo, né? Sim. Mas aí não tem a farinha de trigo. Vamos dizer que tem o sódio. Então o que mais tem ali é sal. E aí quando tem aqueles nomes estranhos, nome glutamato monossódico e assim vai por diante. Esses nomes edulcorantes, esses nomes aí são nomes de conservante, nome de outras formas também, nome de sal, até nome de açúcar, porque o açúcar tem vários outros nomes além do açúcar. Então a gente evita ao máximo o alimento industrializado, né? E isso, o máximo possível, alimento industrializado, dá sempre a opção para os alimentos in natura. Alimentação de verdade, alimentação que vem da fazenda. Então, Thaís, tem gente, né, que passa a semana toda na academia lá, firme e forte, todo dia posta história, tapado. Mas aí quando chega naquele final de semana, aquele churrasquinho,
Aquela cerveja. Na hora, aquela carninha gordurosa, aquela linguiça cheia de sódio. Sei não. Não, pois é, aí a pessoa cansa, né? E aí no final não consegue o resultado. E aí às vezes acaba colocando culpa na academia. Mas é o seguinte, as pessoas elas procuram às vezes a gente pra questão de, por exemplo, emagrecimento, né? Aí ela vem na mente que o cardápio vai vir todo elaborado, vai vir só coisa diet, fit, não sei o quê. E aí quando a gente monta, que ela olha o plano alimentar, e aí lá tem um arroz, um feijão, uma carne, uma salada, elas até questionam, nossa, mas por que é assim? É porque a alimentação saudável que eu venho relatando é o mais natural possível. Se essa pessoa, por exemplo, gosta da cervejinha, tomasse uma cerveja, 2 cervejas e ele parava, ou fosse comer esse churrasquinho, né, e essa carne não fosse tão gordurosa, e comesse também nem uma quantidade não tão elevada, não teria nenhum mal. Mas ela não bebe só 2 cervejas. Não, ela só para depois de 2 caixas, depois que já chutou balde, que esqueceu até que dia era aquele. E Aí- a carninha ali tá no gosto. E aí, Eu acho que você já fez isso, hein? não, nunca fiz não. Acho que alguém nunca me viu assim nesse estado. Pois é, tem gente que fala que não bebe muito, né? Mas quando bebe se transforma em outra pessoa. Essa pessoa bebe muito. Claro, gente. Com certeza. Já vi muito isso. Então a gente vai estar encerrando por aqui, galera. Vamos entregar aqui a lembrancinha pra Thaís. Quero agradecer, tá? A vocês, a professora Isabela, pelo convite. Fiquei muito honrada. E o que precisar, estou aqui, tá bom? A gente quer agradecer a sua presença aqui, né? Por nada, eu que Muito agradeço. obrigado por vir. É Aceitar o verdade, nosso convite. aqui, nosso vídeo podcast. E você tá sempre, como se diz, sempre vai ser bem-vindo, bem recebido aqui. Quando você quiser voltar, pode voltar. É só me chamar que eu tô presente. Thaís. Qualquer É simples assunto. fazer a divulgação. Tá bom, obrigada, gente. Amei.